Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada a você que mais uma quarta-feira está aqui conosco, nos prestigiando. Você sabe que esse programa tem um compromisso contigo, de todas as semanas tratarmos de assuntos que levam você a ter uma compreensão da sua saúde mental. E hoje não vai ser diferente. Você já deve estar aí ouvindo falar a respeito do Novembro Negro e da data comemorativa da Consciência Negra, que é essa semana, no próximo dia 20 de novembro. E você já parou para pensar a respeito de questões, a respeito do tom da sua pele? O que define alguém como negro? Em algum momento da sua vida, isso foi uma questão que você pensou de alguma maneira? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque vamos entender a necessidade de termos uma data para pensarmos a respeito de quem nós somos. E para conversar comigo hoje, tem dois amigos aqui muito queridos que vão nos ajudar a pensar a respeito dessa construção e a respeito dessa conscientização, se ela é necessária ou não, e a eficácia de pensarmos a respeito dessa consciência. Nós vamos começar a conversar hoje com Clebson Guilherme. Gente, ele é gestor público e empresário. Meu muito bom dia, Clebson. Seja bem-vindo. Bom dia, doutora. Bom dia, meu colega, companheiro e amigo Luiz Alberto, que está presente participando com a gente do programa. Queria dar bom dia a todos vocês. Dizer, doutora, que é uma honra estar participando com um tema tão importante para a população brasileira e, infelizmente, também afirmar que ainda é necessária essa data comemorativa. Não deveria, né? Já era para ter, com tanto tempo, a população está consciente que deveríamos respeitar a todos, não somente os negros. Mas, infelizmente, uma fração da população ainda não está atento com a necessidade de respeito a todos. Ainda existe o racismo, alguns, de repente, passaram por momentos constrangedores como esse, não perceberam, outros passaram e preferiram omitir para a sociedade o que vem passando durante até anos. Estamos aí uma semana, né, poucos dias do Dia da Conscientização, e dizer que sim, a população no geral precisa da data, precisamos parar dia a dia, não só no dia 20, mas todos os dias para nos conscientizar e propriamente até frações de população que ainda não entendem que ainda são racistas. Não sabem que são racistas, cometem erros diariamente, machucam, ofendem e perseguem pessoas sem perceber. E vai ser o tema de hoje, acredito eu. E olha, sim, você já discorreu aí um bocado do que nós vamos conversar e do que a gente precisa também conscientizar. Bom, vamos apresentar então o nosso companheiro, nosso amigo Luiz Alberto Silva. Ele é diretor de articulação política do Partido em Construção Raízes. Ele é diretor aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Luiz Alberto. Seja bem-vindo, você também. Bom dia, doutora Rose. Bom dia, Clebson, meu amigo. Bom dia a todos os que estão assistindo a gente. Estou aqui para contribuir nesse tema, que é um tema que para muitos é uma necessidade, para outros é uma polêmica, para outros é uma não necessidade, mas eu reafirmo que é uma grande necessidade essa discussão, sim. A sociedade precisa se entender para poder corrigir as distorções que a gente tem sofrido aí por conta do racismo. Estou aí para ajudar nessa discussão. Ok. Bom, gente, essa data, 20 de novembro, ela foi criada para trazer em pauta questões e discussões a respeito da raça negra e também a respeito de racismo e de desigualdades sociais que a população negra ela sofre desde a época
em que foi abolida a escravidão. Essas questões dessa abolição são questões que ficam muito em pauta. Eu, como psicanalista, tenho feito uma pesquisa em cima, me debruçado, né, em cima dessa questão do ser negro ou do tornar-se negro, porque eu mesma, na minha criação, tinha um entendimento e um conceito de que negro era aquela pessoa com um tom de pele retinto, porque a nossa imagem e a nossa característica, principalmente em um país em que ocorreu o colorismo, né, como o nosso, abriu-se um leque aí para não se dizer que é negro. Então, na nossa vida, na nossa convivência, fomos chamados de morenos, café com leites, registrados como pardos, e tivemos essa dificuldade em anos de sociedade de nos identificarmos como tal. E essa data da consciência negra vem trazer para nós esse entendimento de quem nós somos. Clebson, tem como a gente dizer que nós nos tornamos negros? Doutora, eu não me tornei, né? Eu tenho prazer, orgulho de dizer que me identifiquei negro em essência. Eu tenho amigos igual o Luiz que descobriu que é negro com 17 anos, eles já confidenciam isso para mim. E entendo que cada um reage de uma forma, né, Luiz? Eu queria deixar aqui, para ficar claro, e talvez seja um ponto de vista meu que as pessoas não gostam de falar, não tenham coragem, tá? Eu sempre me identifiquei como negro, sempre tive orgulho da minha cor e da minha raça. O que eu vejo em alguns amigos e alguns colegas negros, que por eles com maior idade vencer na vida, eles usam o artifício, eu venci e não foi porque eu sou negro, eu venci porque eu estudei, eu venci por causa do meu intelecto. O que eu consigo perceber com isso, meus amigos? Eles pensam muito pequeno, eles pensam neles, eles pensam na coisa individual. São essas mesmas pessoas, esses nossos amigos negros, que não valorizam e não ajudam a propagar a importância da reparação, tá? Não ajudam a falar que ainda existe o racismo, porque no mundo deles, um mundinho pequenininho, eles venceram, eles fizeram 2, 3 graduações, fizeram pós, eles abrem a boca para falar: eu 30 anos atrás, eu não precisei de cota e venci. Né? Desculpa a maneira grosseira de eu falar, mas a ignorância é tão grande que ele não consegue ver a coisa como um todo. Ele não consegue ver que o problema do racismo é muito maior do que ele. Não é isso? O problema do racismo passa apenas da vida econômica dele, da casa e da família dele. Né? E essa ponta que eu queria chamar a atenção para o meu amigo Luiz, para a gente começar a falar em cima disso, porque, mais uma vez, estamos chegando no Dia da Consciência, mais uma vez, sem necessidade nenhuma, a gente escuta pessoas falando que são contra a cota adquirida, a coisa que já está passada, e as pessoas continuam com esse debate, e lamentavelmente, Luiz, a gente vê colegas negros, correto, usando esse artifício individual, que na minha cabeça também é racista. Queria ouvir a ideia de vocês sobre isso. Luiz Alberto, então, tem como descobrir-se negro em algum momento? O grande problema, acho que o Clebson falou muito bem aí da questão do negro que, por ter tido uma possibilidade de alcançar alguns espaços na sociedade, achar que simplesmente é uma questão de meritocracia e que ele fez, se ele fez e alcançou, outros podem fazer também. Mas eu considero que isso, nesse aspecto, o Clebson usou a palavra correta, que é ignorância. E é uma ignorância que ela não vem simplesmente pelo fato do sujeito
não, não querer estudar ou qualquer coisa assim. Tudo que fizeram além da escravidão foi a questão do apagamento de nossas memórias, nossas histórias, né? Além da escravidão ter sido uma coisa cruel do ponto de vista de todos os aspectos, social, enfim, econômico, humano. Além disso, ainda nos jogaram na rua, né? De forma a não dar espaço para que nenhum negro crescesse, né? O pessoal foi jogado na rua, aqueles que não conseguiram ter os senhores lá que se compadeciam deles, e isso não é a maioria, e que viveu junto nessas fazendas ainda como escravos, mas bem tratados, e enfim. A maioria foi jogada na rua e junto com a libertação, entre aspas, ela se criou leis para realmente criminalizar o negro só por ser negro. Então, tinha a lei da vadiagem, o negro não podia frequentar escolas, enfim. E isso tudo fez com que hoje a população negra e mestiça, né? Porque o Brasil talvez seja o país mais mestiço do mundo, né? E que a escravidão durou muito mais tempo. Então, essas pessoas elas eram criminalizadas pela cor da pele, né? E quanto mais retinto, mais discriminação, mais preconceito, né? Então, o que acontecia? As mães negras, quando tinham filhas, elas ficavam assim, rezando para que saísse com a pele mais clara para ter mais privilégios. Isso não era não era uma reação assim errada do ponto de vista da fraternidade, do amor, né? Ela simplesmente não queria que aquela criança sofresse como ela sofreu. Então, a gente começou a participar, sem querer, desse embranqueamento da população, para não ver os filhos serem maltratados na rua, enfim, e dar uma condição melhor. Isso vem até a época de hoje. Uma mãe branca chega para o filho branco e fala para ele tomar cuidado na rua, na hora de atravessar as ruas, olhar para um lado e para o outro. A mãe negra diz para ele tomar cuidado quando ele entrar numa loja, não entrar com a mão nos bolsos, tomar cuidado, não fechar a cara quando entrar numa loja, se a polícia abordar, fazer os gestos muito devagar, com muita educação, não responder mal ao policial, que é uma preocupação que a mãe negra com seu filho negro tem, que a mãe branca não precisa ter. Isso é atual. Então, hoje, atualmente, a gente vê claramente que todo esse processo que se viveu da escravidão para cá, ele continua muito forte na sociedade. Daí precisa mesmo da Semana de Conscientização Negra, enfatizar isso, e a gente precisa sempre debater bastante esse tema para que nossos irmãos compreendam que há saída, existe uma saída, mas que é preciso a gente estar junto e pensar no coletivo. O exemplo que o Clebson deu, a pessoa pensa em si apenas, aí não consegue ver o todo, e a vida é coletiva. Nós somos tribais, né? Nós temos que pensar no outro também. É um pouco disso. Eu quero me debruçar em cima da tua fala, Luiz Alberto, com relação à possibilidade do embranquecimento trazer para negros de uma pele mais clara, porque hoje a gente entende que é negro, porque eu, particularmente, fui criada em um ambiente em que eu era morena, ai, que cor bonita, cor de jambo, mas eu nunca fui criada ou identificada, ou para mim foi dito que
eu era negra. Claro que minha família tem negro, claro que tios negros, tem brancos também na minha família. Então, eu era a novidade no meio da família dos brancos, que dizia assim, nossa, como a cor dela ficou bonita, olha como ela saiu com uma cor bonita. Então, a questão de ser a novidade. E acredito que foi se perdendo esse quesito, ou muitos de nós, registrados como pardos, e estamos aí na linha, né, dos mestiços, que agora nós temos essa conscientização. Por quê? Porque em algum momento a gente percebe que o tom mais claro da nossa pele não nos imuniza do racismo. Nós também estamos incluídos nesse racismo. Nós também estamos incluídos porque em um lugar que só tem branco, eu não sou branca, nós não somos brancos. Em um lugar em que tem uma elite e que você possa ser até que você tenha uma condição financeira, e aí eu pego um gancho aí na fala do Clebson, sim, o negro ele pode ter até uma formação, e nós temos a impressão de que quanto mais capacitados ou condição financeira nós estivermos, nós vamos ter lugares de acesso ao lugar de direito. E a gente vê que na sociedade não é assim. Porque, ainda que um negro seja bem-sucedido, se ele chega a uma condição muito favorável, ainda assim é um negro, ainda assim é uma exceção. Porque os lugares de direito ainda são aqueles lugares em que a maioria branca está. Então, muitas vezes, em muitos lugares, independente do valor que você tiver na tua carteira, você não vai ser bem aceito, porque você vai perceber que você está fora de um lugar. E esse lugar de acesso, que é o lugar que todos nós buscamos. E aí precisamos ter essa consciência para que aquele que chega lá em cima possa abrir portas para outros irmãos negros dentro de uma sociedade, de um contexto que é muito complexo e de um racismo que é muito estrutural e de uma negação também da própria sociedade de que esse racismo existe. Então, quando nós falamos isso, quando o Clebson, nosso amigo que está aqui hoje, diz que há uma condição ou há um individualismo, talvez daquele que tenta ser bem-sucedido. E quando o Luiz Alberto fala conosco da tentativa de fugir daquilo que na realidade nós somos, nós vamos entender que nós acabamos indo de encontro, porque tem a nossa ancestralidade, tem a nossa raiz e tem da onde nós viemos. E da onde nós viemos nos afeta. E da onde nós viemos, nós vivemos. E da onde nós vivemos, nós levamos adiante. Então, nesse tempo de consciência, se fala muito a respeito de ancestralidade, se fala muito a respeito desses resgates. Esse resgatar, dentro desse tempo de consciência, no meu entender, é para trazer uma força para toda uma parte da sociedade. Que, aliás, Clebson, uma boa parte da sociedade, não é verdade? Oi, Clebson? Clebson, ouviu a pergunta? Clebson. Está ouvindo, não? Oi, chegou, cortou o áudio para mim. Pode repetir, por favor? Não, cortou para mim o final da pergunta. Pode repetir, por favor, doutora? Posso sim. Está me ouvindo agora? Está ouvindo bem, por favor. Nós estávamos falando a respeito de toda uma parte da sociedade que não é pouca e que precisa ter essa consciência. E que o individualismo que você havia
comentado anteriormente, deveria ser uma porta de acesso para que toda essa parte da sociedade, que não é pouca, possa ter direitos e vantagens. Ou seja, essa conscientização atual trazer uma força para a maioria da população brasileira hoje. Sim, com certeza. Da oportunidade, né? A questão é essa, não está chegando a oportunidade. A gente percebe que todos correm atrás, fazem sua parte. O direito do estudo hoje chegou, mas a questão da conscientização ainda impõe barreiras. Eu gosto de usar exemplos para se ter ideia a falta de conscientização de grande parte da população. Eu tenho amigos ligados a RH e eles falaram para mim em certo momento numa seleção numa empresa: pô, Clebson, quando eu dei conta que eu estava selecionando na empresa, eu precisava de 13 funcionários para balcão. E eu dei conta que eu tinha contratado só branco. Aí tinha uma escurinha bonitinha, eu fui e coloquei para equilibrar. Entendeu? Olha a mensagem. Entendeu? E o amigo não se dá conta que ele faz isso habitualmente no trabalho dele e é o tipo de racismo. Tá? E, infelizmente, amigos, a campanha é lenta. A gente vê o governo federal investindo muito pouco na campanha de conscientização antirracista. A gente não vê o Estado investindo praticamente nada. Nas cidades não se ouve nem falar. Em vez de pegar esses exemplos categóricos que a gente vem falando, tá? E vai passando batido nas pessoas, vai batido. E quando algum cidadão levanta a voz para dizer que não gostou, não gostei, tá? Hoje ainda criaram o jardão do tal do mimimi. Quer dizer, toda vez que alguém sai ofendido, vira mimimi. Tá? Tem que igualar sim, tem que se dar mais oportunidade sim, porque o negro está perdendo há tempos. Isso, a reparação ainda é muito pouco. Não vai reparar, não vai conseguir reparar o que ficou para trás, mas pelo menos alguma briga nós vamos fazer agora. Acho que o Luiz concorda isso comigo. E fica um pedido do Clebson, tá? Para gestores públicos, para a autoridade, os políticos, tá? Conscientização na ponta. Eu sou entusiasta das cidades, canso de falar isso. Não dá para fazer um país melhor se você não começar com cidades melhores. Senhores prefeitos, senhores secretários municipais, vamos conscientizar a nossa humilde população. Tá? Os negros são maioria no país, ok? Os negros são maiorias em todas as cidades. Nós somos iguais e capazes como qualquer outro. Nós precisamos da atenção, da conscientização de cada cidadão para isso. Luiz Alberto, mimimi. Que mimimi é esse, hein? Tem como definir esse mimimi? Por que desse mimimi? A gente está de mimimi, sim ou não? Esse termo mimimi é a total falta de argumentação lógica. Né? Quando você não tem o que falar para defender o teu racismo, defender o teu preconceito, você diz que o outro está de mimimi. Mas a prova de que não é mimimi é que em 2000, relatório da Secretaria de Segurança Pública diz o seguinte: de 2020, morrem 2 negros assassinados por hora. Se alguém acha que isso é mimimi, porque não tem argumento contra um massacre desse, né? A maioria das populações periféricas e pobres são negras, maioria absoluta. A maioria da população carcerária é negra. E quem sabe como é que é o sistema carcerário no Brasil sabe que ali não tem ressocialização. Então, isso quer dizer que há um processo de genocídio da população negra e é uma política de Estado. E eu digo isso com muita tranquilidade, é uma política de Estado. Porque quando você dá as condições da população viver em paz, quando você dá a condição da população ter acesso aos mecanismos do Estado, os equipamentos do Estado, você não tem essa dificuldade. Agora,
Se você, numa periferia qualquer, numa favela, por exemplo, coloca uma UPP como a política de Estado adotada para aquele local, você está, primeiro, não está resolvendo a questão da bandidagem que se aquartelou nas periferias e nas favelas, e, ao mesmo tempo, porque uma UPP não vai combater o tráfico de drogas, né? Ao mesmo tempo, você está colocando aquela população que a maioria, e aí é quase que a totalidade, 95% das pessoas que moram em favela são trabalhadores, que o salário é aviltado, que não consegue morar em lugar melhor e mora ali. E aí você coloca ela numa condição de que ela nasceu pobre e tem que morrer pobre. Essa é a questão. Chamar isso de mimimi é tão... Eu não tenho muita paciência. Eu diria que é totalmente idiotizado esse termo, né? É totalmente idiotizado. Não tem lógica, não tem argumentação, aí fala que é mimimi, né? O Brasil é um país que já teve nas suas leis a prática da eugenia, o embranquecimento da população. Então, como pode chamar isso de mimimi, não é? É isso. Mimimi é isso, é uma idiotice criada por alguém que não tinha argumento para discutir e debater com seriedade. É isso. E não vamos esquecer o termo muito na modinha hoje em dia, que é o cancelamento. Então, quando alguém vier falar para um de nós que nós estamos de mimimi, é porque esse mimimi está ganhando voz, o ruído e aquele emudecimento, porque bocas ficaram caladas muito tempo. Talvez a boca dos nossos pais, dos nossos antepassados, daqueles que saíram, né, da escravidão com uma mão na frente e outra atrás, sem direito a nada. Essa população ficou completamente emudecida. Então, o mimimi é o ruído de um grande grito que está vindo por aí de descendentes que podem não ter a pele nem tanto retinta, mas elas somam com a voz da consciência negra. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho, sai daí não, e a gente volta já já. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos falando a respeito de consciência negra. Estamos aí com os nossos convidados de hoje, o Clebson Guilherme, que é gestor público e empresário. Estamos também com o Luiz Alberto Silva. Gente, ele é diretor estadual aqui do Rio de Janeiro, do partido político Em Construção Raízes. Mas no finalzinho eu vou querer entender um pouquinho mais a respeito dessa formação. E aí, no primeiro bloco, né, os nossos convidados, nós estávamos aqui falando muito a respeito dessa consciência, de ter essa consciência, de uma acusação de vitimação de toda uma população. E encerramos aí dizendo o primeiro bloco a respeito do mimimi, que esse mimimi é o ruído da boca, né, que está sendo retirada a mordaça. Então, hoje, somos um povo sem mordaça. E prepare aí os ouvidos, porque eu acho que o mimimi vai virar um berro, vai virar um grito. E é nesse tempo que nós estamos vivendo, e é por isso que nós estamos aqui hoje falando disso. Porque eu sei aí, você, querido ouvinte, que você faz parte desse percentual de 54% da população brasileira que é negra. E quando nós dizemos 54% da população que é negra, são filhos de negros, descendentes de negros, e nós que somos pardos, ou você aí que disseram para você que você é jambo, café com leite, não importa, você também está incluso dentro dessa população. Não se iluda se o tom da tua pele não for tão retinto assim, porque os lugares de destaque não estão reservados para você. E é por causa dessa luta, é por causa dessa reivindicação que nós
nos juntamos e nos unimos aí e estamos preparando a nossa saúde mental. E eu, como psicanalista, tenho feito, sim, um trabalho com relação a essas emoções, porque, sim, somos traumatizados em muitas coisas, fomos cancelados, fomos emudecidos e somos filhos de todos esses traumas. Somos filhas e filhos de tantas pessoas traumatizadas e dos traumas também de toda uma população brasileira. Mas, Clebson, você aí no primeiro bloco falou muito a respeito de se trabalhar principalmente nas cidades e mandou um recadinho muito bem dado aí, parabéns, mandou um recadinho aí muito bem dado para quem está na condição, né, de governo. Como gestor público, como você vê atualmente as políticas públicas para a mudança dessa questão racial? Infelizmente, eu posso falar por várias cidades até nível nacional, o investimento é pequeno e não ocorre. A gente tem um grande defeito no Brasil, que achar que a conscientização, quando ela não foi feita enquanto criança, é tardia. Não deve acontecer mais nada disso. Tá? Tem vários caminhos para se fazer conscientização através da gestão pública. A gente pode estar começando a entrar nas empresas, a estar conversando, exigir dos funcionários, tá dialogando semanalmente, quinzenalmente sobre isso. Olha qual o ganho que o empresário vai ter evitando esses conflitos. Estou falando para você de um ambiente de trabalho melhor para os funcionários, assim, gerando maiores vendas, gerando um ambiente mais tranquilo, o funcionário vai produzir mais. É tão fácil colocar um palestrante, política pública está colocando um palestrante dentro das empresas privadas, dentro dos órgãos públicos. Vamos falar, por exemplo, no município, um prefeito, ele está colocando palestrante dentro das secretarias, começar a conscientização pelos servidores. Por osmose, eles vão estar passando essa qualificação desses para as pessoas que ele atende na população e para suas casas. Não dá para ficar falando que a conscientização tem que começar apenas pelas crianças. A conscientização tem que ser para todos. Dá para mudar a cabeça desse país. Devagarzinho, mas tem que começar. Mas, infelizmente, o gestor público querem coisas imediatas e que dê respostas eleitoreiras. Tá? E o Brasil é muito mais do que isso. Eu canso de dizer que gestão pública tem que ser para todos. Tá? E eu estou falando de mais da metade da nação brasileira que está sendo perseguida, abandonada, selecionada criminalmente, às vezes. Vou fazer um comentário breve para chamar a atenção do judiciário. Há poucos dias, uma entrevista em uma das maiores emissoras do Brasil, eu vi um representante da OAB afirmar que a maioria dos casos criminais no Brasil envolvem brancos. Porém, os condenados, em grande maioria, são negros. Será que não está óbvio que o tratamento é diferente? Que a perseguição por ser negra é diferente? Que os órgãos do judiciário também é diferente? Tá? Porque o judiciário ele não vem nada mais nada menos do que do povo. O político, eu canso de falar isso, tá? Ele vem do povo. O vereador, o prefeito, o senador, o presidente vem do povo. O judiciário, o juiz, o desembargador, o promotor de justiça, ele vem do povo. Então a gente precisa conscientizar toda a população. Tem que ser uma conscientização em massa. É importante o dia 20 de novembro, é uma data marcante para poder parar, para poder dar uns olhos maiores, sim. Mas não adianta passar o dia 20 de novembro e ninguém fazer esse investimento. Tá? Repito, autoridades, vamos abrir os olhos. Dá para mudar e todo o país vai sair ganhando, toda a população. Luiz Alberto, e na sua opinião, você que é um articulador político, tem aí uma experiência, né? Qual é essa visão que você tem com relação a essa movimentação? Tem como a gente ter esperança aí de mudança? Olha, a esperança é o que nos move, né? Nós passamos por muita coisa que se fosse realmente
aprofundar na questão histórica, a gente ficaria aqui 2, 3 dias e não contemplaria tudo, né? Mas o que está acontecendo hoje? Existe uma força que é uma onda, né, neoliberal, que ela fala em Estado mínimo, né? O Clebson falou uma coisa interessante, que é a questão dos investimentos do poder público nas cidades, nas prefeituras, nos estados, na federação, para aumentar o nível de consciência das pessoas, independente de uma semana de conscientização. E é correto, porque são ações afirmativas, né? Primeiro, colocar realmente a história real nas escolas, contada por pessoas que realmente pesquisam profundamente, né? Essa é uma condição que os políticos não estão preocupados, porque com a fala do Clebson, a gente vê caracterizada a questão que a gente vem falando do racismo estrutural, né? Quando o judiciário reconhece isso, e aí você olha, eu recebi uma foto dos desembargadores em São Paulo, um monte de gente do judiciário, mas muita gente, devia ter ali miseravelmente umas 60, 70 pessoas, não tinha um negro, não tinha um sequer moreno, como eles querem chamar aí, para embranquecer. Não, eram brancos caucasianos. Eu estou querendo dizer que aquele pessoal que está ali não tem competência? Não é isso. Eles têm competência. Mas ali é o retrato do racismo estrutural. Quer dizer para mim que não tem nenhum negro que tem competência para estar ali? Isso aí é uma falácia, porque o Brasil é cheio de negros competentes. Tem muitos que superaram todas essas barreiras e conseguiram, né, se formar, fazer mestrado, doutorado, mas quando você vai que percebe a estrutura, essas pessoas não representam a maior parte da população, como é a população negra. Esses debates têm surgido ultimamente com mais ênfase, e aí volta até a questão do mimimi, que é um grito, por conta da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Então, vamos discutir, virou modinha discutir. As empresas estão colocando alguns negros como para falar, olha, eu não sou, nossa empresa não é racista, não. A gente tem até um neguinho ali, ó, no canto. E eu estou falando isso assim com uma propriedade muito grande, que eu trabalhei numa empresa, numa grande corporação, que ela está com um programa atual de contratar mais negros no ano de 2021. Então, o fato dela se preocupar hoje em contratar mais negros, depois da morte do George Floyd, é uma confissão de que antes ela tinha resistência a isso. Ela não tinha atentado para isso antes, por quê? Por causa do racismo estrutural, né? Então, isso fica muito claro para mim, para qualquer um. É só observar a sociedade como ela se comporta, né? É isso. A gente vive isso. Precisa o Estado, ele tem que os seus impostos, né? O Estado está ali para fazer aquilo que você banca com o seu dinheiro. E uma das coisas que mais prejudica a sociedade brasileira hoje é o racismo estrutural. Então, a gente não entende realmente que não está se investindo nas escolas, nas empresas, nas leis que se cumprem. A lei das cotas veio para corrigir uma distorção, está corrigindo. Hoje aumentou aí nas universidades em 71% o número de negros. Isso vai fazer mudança. E precisamos de mais políticas com relação a isso. Não acabar com as cotas, mas aumentar o nível de projetos e de investimento para garantir
que a sociedade realmente quebre o racismo estrutural e que todos tenham mais oportunidades. É isso. O Luiz Alberto aí tocou no assunto a respeito da história, né, e do contexto histórico, e eu vou compartilhar aqui algo que eu ouvi de uma amiga que é professora numa escola de fundamental, e uma professora de história, não é o caso dela, ela é professora de letras, uma colega de trabalho, numa escola particular, não é escola pública, uma colega de história, professora de história, dando aula para os alunos a respeito de história, né, do Brasil, comentou em sala de aula a respeito do regime militar, da ditadura militar, fatos e acontecimentos que são reais, mas talvez o livro de história não conte daquela maneira. E ela relatou, né, comentou, ficou muito chocada, porque uma das alunas chegou em casa e foi até o pai, que é militar, e disse assim: papai, poxa vida, nessa altura do campeonato eu estou entendendo que aquela criança estava, né, idolatrando a posição, né, do pai. E aí a menina, papai, poxa, que coisa horrível, regime militar isso, os militares aquilo. Resumo, gente. Aquele pai ligou para a escola e, assim, deu um sabão, disse que ia tirar a filha da escola, etc, 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 porque esses pormenores não estão no livro de história, enfim. A moça, a professora, para não perder o emprego, ela foi obrigada, né, a se calar. E é um exemplo mínimo, pequeno, que não está dentro de um contexto de uma organização tão grande, mas que você vai ver o quanto que o direito de fala e o direito de expor é tirado de nós. Porque se uma geração ela está sendo aí educada para não saber da verdade, para não saber da realidade, ainda que seja na tradição oral, porque se não está no livro de história, essa história está sendo contada oralmente. Essa história tem testemunhos das histórias que viveram. Assim como os livros de história não falam das atrocidades que os nossos ancestrais viveram, mas que nós, hoje, nesse momento e nessa atualidade, nós sofremos. Nós sofremos com essas perdas, porque temos a tradição oral que chega até nós e muitas vezes o livro de história não nos conta. E eu trago esse exemplo aqui para que, quando você aí, querido ouvinte, estiver ouvindo um relato como esse, ou um relato como o nosso e dos nossos convidados aqui hoje, nessa manhã, quando você ouvir um relato desse, pense muito bem o que seria o mimimi a partir do seu ponto de vista. E esse pensamento é para que, claro, nós aqui também possamos mudar o nosso ponto de vista com relação a essas histórias que muitas vezes nós não podemos falar. Muitas vezes nós não estamos em espaços de vozes que são abafadas. Então, olhe com estranheza aqueles lugares em que o negro ou um parente seu pode não estar. Um lugar que ele não ocupa, ou um lugar que você mesmo está ocupando. Ou melhor, um lugar que nós aqui não estamos ocupando. E são esses lugares de direito que nós estamos reivindicando e estamos nessa busca e nesse crescimento. Agora, Clebson, pensando dessa forma, de um emudecimento e de coisas que não são faladas para nós, de coisas que não foram contadas para nós, como nós poderíamos pensar, não de forma macro, mas de forma micro, se for o caso, como cada um de nós pode colaborar com
consciência? Eu acho que o melhor caminho, mais seguro, curto e objetivo, é o que está faltando na comunidade como um todo. É o diálogo. Parar para ouvir. Hoje a gente tem grandes debates. Estamos num país que politicamente está até polarizado pela primeira vez, eu acho importante. O país avança com essa discussão. Pela primeira vez, eu vejo que a população, a massa da população está discutindo política. O ruim disso tudo é que não consegue haver um debate racional. Pessoas agredindo a outra verbalmente, fisicamente. Isso que é lamentável. Essa falta de diálogo num todo, essa falta de discussão sadia num todo. Quando as pessoas começarem a ouvir o outro lado, aí vai começar a se conscientizar naturalmente. O que está faltando é isso. Quando se fala de racismo, quando se fala de aborto, quando se fala de LGBTQI+, e outras pautas. Mas vamos para a nossa pauta, que é o racismo. O diálogo. Deixa outra parte falar. Você discorda até aqui, vamos deixar as vozes replicarem, ouvir, vai para casa, tá? E use a sua consciência para melhorar contra o ser humano. Não vem armado, as pessoas estão vindo armadas. Eu fui numa reunião há uma semana atrás aí em São João de Meriti, e quando eu falei na pauta que eu não fui conversar com ele porque ele era empresário ou porque ele era branco, porque eu nem sabia com quem conversar, ele praticamente se sentiu agredido porque eu usei a palavra branco. Eu não gostei disso. Quer dizer, a pessoa, o ser humano, ele já está armado. Né? Eu chamei ele de branco e ele ficou armado. Eu só quis dizer para ele que eu vou conversar, quando eu sou convocado, quando eu sou convidado, eu vou conversar com pessoas, com seres humanos. Eu não sei, eu não quero saber se a pessoa é pobre, se ela é rica, se ela é empresária, se ela é negra ou não negra. Apenas isso. Tá? Então, doutora, para todos, eu posso afirmar, vamos dialogar mais, vamos ouvir mais, esperar o seu momento para poder falar o que pensa. Vamos ser educados que nem papai e mamãe mandou. Não tente tomar a verdade na força, na marra, como a gente está vendo em boa parte do país, nas discussões políticas principalmente. Vamos ser mais ser humano e inteligente para ouvir, dialogar mais. Luiz Alberto, como é que a gente trabalha essa consciência? O Cleidson falou muito bem a questão do diálogo. E o diálogo não é uma via de mão única, né? Diálogo, você principalmente tem que ouvir. Se você pensa numa solução que não é... Hoje o pessoal usa muito essa questão do lugar de fala, né? Se eu não estou no lugar de fala, eu tenho que ouvir mais. Se eu for numa periferia, eu tenho que ouvir, porque ninguém melhor do que eles que estão lá sentindo os dramas diários, e eu sei que são muitos, que podem apontar uma solução. Não sou eu que não convivo, que vou dizer, não, se fizer assim, se aumentar o poder de fogo da polícia, se fizer isso, eu não sei nada. Eu só imagino que seja assim. Então, essa guerra que há, né, existe uma guerra bélica por conta da violência que se acentuou no país inteiro, né? E muito ligado ao tráfico de drogas, às milícias e tal, mas, por outro lado, também existe uma guerra ideológica que, às vezes, passa a não ter muito sentido, porque se eu tenho uma ideologia e eu quero convencer o meu próximo da minha ideologia, eu tenho que conversar com ele. Não adianta eu chegar para ele e dizer que ele tem que ser o que eu estou pensando e acabou, porque eu já perdi esse cara. No momento que eu falo isso, eu já perco essa pessoa, né? Então, é o diálogo, é o fator da empatia, né? É a fraternidade, né? A solidariedade. São esses sentimentos que eles estão faltando nas relações. E se entender como uma nação. O Brasil precisa se entender como nação. E é uma nação só. E ela não é uma nação desse ou daquele, é uma nação de todos nós. Até o pessoal, até os nossos irmãos, né, negros,
pardos. Muitos não entendem ainda que o processo que a gente passou chega agora dessa forma porque houveram várias ações bélicas, ações de opressão do Estado, e que nos transformou no que a gente é hoje, um povo ainda meio sem identidade. Se a gente não tiver essa compreensão de que hoje existe um povo brasileiro, nós não somos europeus, nós não somos asiáticos, nós não somos africanos. Nós precisamos entender isso para entender o todo. Agora, nós negros precisamos entender nossa história e passar nossa história. Nossa história é oral, como você bem disse, doutora Rose. Ela não está muito nos livros, né? Agora que alguns escritores estão se debruçando sobre o assunto com bastante pesquisa, né? E a gente tem que valorizar o trabalho desses negros que realmente fizeram essa história, que pesquisam e tentam nos ensinar, que eu aprendo o tempo todo com eles. É isso. A solução é realmente a solidariedade e a gente se entender como nação e, principalmente, se entender como um povo que precisa um do outro. Querido ouvinte, não tem escapatória, viu? Como nós temos que cuidar da nossa saúde mental, viu? Como temos que buscar esse equilíbrio, esse entendimento, esse ouvir, o direito de fala, principalmente eu que sou psicanalista, né? Freud diz que a cura vem pela fala. Quando a psicanálise foi estruturada, foi a partir da fala, para entender que, a partir do que falamos, nós somos curados. Então, se nós temos um debate a respeito de quem nós somos enquanto consciência negra, eu preciso falar dessa consciência. Eu preciso dizer como eu me sinto com relação a essa consciência. Eu preciso expressar o que eu sinto. E aquele que ouve precisa entender, não aceitar completamente. Pode-se discordar também, mas existe um limite chamado respeito, existe um limite chamado compreensão, existe um limite chamado unidade, diversidade, compreensão. Ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você, querido ouvinte que está aí. Você também não é igual a mim ou a um dos nossos convidados aqui. Não é igual a um dos seus parentes. Todos nós somos diferentes. E a partir do momento que compreendemos essas diferenças, nós conseguimos harmonizar tudo à nossa volta. Gente, eu digo que passa rápido. Todo mundo que eu convido aqui, eu digo, não, passa rapidinho. Ninguém acredita, mas sim, passa muito rapidinho. Eu quero deixar esses últimos minutinhos aí para considerações finais dos nossos convidados, né? Conversando pelo Clebson Guilherme, gestor público e empresário. Clebson, meu muito obrigada pela sua participação. Eu sei que vai ser a primeira aí de muitas. Esse programa aqui está de portas abertas para ouvi-lo. Sempre que for possível, né, vem conversar com a gente novamente. Eu queria ouvir as suas considerações finais e eu deixo também o espaço aí para você divulgar suas redes sociais, o seu trabalho. Como a gente acha o Clebson Guilherme? Eu que agradeço, doutora Rosa, agradeço você e parabenizo pelo programa, agradeço pela oportunidade, agradeço a parceria de sempre do amigo Luiz Alberto, um grande irmão lá da terrinha, né? Tem que falar aqui a nossa amada cidade de Belfort Roxo, Baixada Fluminense, que a gente é encantado com todo o Rio, Luiz, e dizer em minhas considerações finais que a palavra é uma palavra que veio virar moda com tudo que aconteceu no Brasil, no mundo nos últimos 2 anos. Empatia e respeito. Tá? Vamos se respeitar mais, vamos escutar mais, vamos falar na hora certa e vamos se preocupar não no individual, mas no coletivo. Não dá para ter política pública para dentro da sua casa. Política pública tem que ser para todos e é assim que o Estado vai avançar, é assim que o país e o mundo vai avançar. Aproveitar a oportunidade
pedir para vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, Clebson Guilherme CG. A gente também tem um programa chamado Programa Falando do Rio, que vai ao ar todas as quintas-feiras, por volta às 19 horas, onde a gente fala de situações adversas do estado do Rio de Janeiro, sempre se preocupando com o mais importante de todos, que são as pessoas e o ser humano. Espero todos vocês lá e muito obrigado a todos. Obrigada a você. Luiz Alberto Silva, diretor estadual do Rio de Janeiro, né, de articulação política do Partido em Construção Raízes. Luiz Alberto, suas considerações finais e também aí, meu muito obrigada. Como acha aí o Raízes? Como acha o Luiz Alberto nas redes sociais? As suas considerações. Primeiro, eu queria agradecer aí a presença do Clebson, meu amigo, como ele falou, né? Belfor Roxo, nossa cidade. Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar. Precisamos brigar aqui. Eu queria agradecer a você, doutora Rose, pela oportunidade também de estar falando de um tema que é muito importante para nós, né? A luta antirracista, ela é uma luta difícil por conta de tudo que a gente falou aqui, mas que é possível a partir do momento que a gente ouça as pessoas, entenda as suas dores e entenda e procure com elas construir uma forma de melhorar a situação de cada um. É isso, e eu continuo afirmando que o Estado é fundamental nesse processo e precisa investir mais dessa área, concordando aqui mais uma vez com o Clebson. Para falar um pouco do Raízes, eu vou tentar falar rápido, mas é complicado falar pouco sobre o Raízes, né? O Raízes é um partido político em construção que eu descobri durante a pandemia e ele, na verdade, foi praticamente pensado durante a pandemia. E a gente tem uma luta aí de agrupar as pessoas, principalmente que fazem a luta antirracista, para que a gente tenha crie uma nova filosofia, uma nova forma de pensar no assunto e de criar políticas sobre o assunto. Para derrubar o racismo estrutural, precisa não só fazer um movimento qualquer, mas precisa disputar os espaços de poder, e o Raízes tem isso claro. O negro precisa ter a caneta na mão para resolver seus próprios problemas. E o Raízes é um pouco de tudo isso, porque é um partido que vem com uma filosofia da inclusão de negros, indígenas, de LGBTQIA+, a luta das mulheres. É um partido que tem a proposta de ter protagonismo negro, diferente da sociedade que a gente está vivendo hoje, embora seja a maioria. E é um partido que vai também ter uma luta muito forte na defesa dos povos originários dessa terra. Daí, o nosso africanismo, o nosso nome Raízes vem porque ele engloba essas lutas todas que a gente precisa fazer. Quem que estiver interessado no Raízes, tem uma página no Facebook chamada Raízes 88, é só acompanhar lá. Eu tenho uma página no Facebook também chamada Luiz Alberto Falando Sobre, que eu coloco as coisas do Raízes lá também. E também pode mandar uma mensagem no Facebook para mim, na minha página, que a gente entra em contato, quem tiver interesse em conhecer. A gente está numa luta aí e esse partido vai ser o partido que vai agregar esse povo todo e vai ter política, com certeza, para resolver nossos problemas, das nossas tribos, né? Vamos juntar essas tribos. É isso. Mais uma vez, obrigado aí, Clebson. Obrigado, doutora Rose. Estamos juntos.